Muitos dirigentes espíritas têm se preocupado com uma certa evasão que está acontecendo na evangelização espírita infanto-juvenil, promovida pelas instituições espíritas, pelos centros espíritas. E o assunto é, de fato, muito importante, porque temos que nos perguntar por que isso está acontecendo e precisamos localizar a causa ou as causas desse fenômeno em que os pais não estão mais comparecendo como antes nessa tarefa da evangelização e, portanto, estamos vendo menos crianças e menos jovens comparecendo a esse estudo, a essa dinâmica tão importante. Evangelização, que vem da palavra evangelho, significa ligar ou religar o ser aos ensinos morais de Jesus em espírito e verdade, porque o Espiritismo explica esses ensinos utilizando a imortalidade da alma e a reencarnação. E o que podemos constatar é que a sociedade atual ela é muito diferente da sociedade que tínhamos há 20, 30, 50 anos atrás. Nós estamos numa sociedade altamente tecnológica, de grande velocidade de comunicação, que está às voltas com a tecnologia da informação, com a inteligência artificial, mas ao mesmo tempo com gravíssimos problemas de ordem moral. Portanto, se a dinâmica da sociedade mudou, se a dinâmica dos espíritos que estão reencarnando também mudou, a evangelização espírita também precisa mudar. Mudar no sentido de ter uma nova dinâmica, porque nós temos percebido que as crianças, que são os espíritos reencarnados, estão cada vez mais espertas, inteligentes, ágeis, dominam a tecnologia digital com bastante facilidade. Então nós não podemos continuar a promover a evangelização nos mesmos moldes que promovíamos 30, 40, 50 anos atrás, ou até mais recentemente, 20 anos atrás. Não cabe mais fazer a evangelização seguindo apostilas prontas, seguindo um currículo fechado, com os temas já previamente decididos para o ano todo. Não cabe mais termos uma evangelização em que o evangelizador apenas e tão somente dá aula, tenta ficar ensinando o Espiritismo e o Evangelho às crianças que ali estão. Precisamos trabalhar por rodas de conversa, debates, pesquisas, promovendo interação, participação. E os temas precisam também contemplar a atualidade que nós estamos vivendo e que as crianças estão vivendo. Não podemos fugir disso. Por isso necessitamos de um currículo dinâmico, mais aberto e que, de preferência, trabalhe por eixos temáticos. Por exemplo, um eixo temático é imortalidade e reencarnação. Esses dois temas vão nos propiciar subtemas os mais variados. Então nós vamos iniciar um trabalho com o tema imortalidade e reencarnação. E vamos explorar com as crianças e com os jovens o que seja imortalidade, quais são as consequências de sermos seres imortais, o que é a reencarnação, se existem provas da sua existência, quais são as consequências de termos a reencarnação, permitindo o livre debate, o livre exame, a pesquisa, as consultas na literatura, na internet, provocando reflexão.
Assim, o evangelizador deixa de ser um professor que dá aula para ser um orientador, um estimulador do processo de aprendizagem nesse currículo mais aberto, mais dinâmico. E claro, não vamos estabelecer quantas aulas nós vamos ter sobre imortalidade e reencarnação. Isso vai depender do desenvolvimento do grupo de crianças ou de jovens que estará conosco. E vamos também trabalhar por ciclos. Nós temos que acabar com essa divisão por faixas etárias. Vamos deixar que as crianças se agrupem, que os jovens se agrupem, independente da faixa etária, para que aqueles que mais conhecem, que têm mais experiência, possam auxiliar os que menos conhecem e os que têm menos experiência, numa troca dinâmica de informação. E não esqueçamos de que a tecnologia da informação, a tecnologia digital, também é um recurso muito importante para ser utilizado na evangelização espírita. E quando formos fazer uma contação de história, que essa contação de história seja dinâmica, participativa, criativa, e que eles também possam fazer, possam participar, possam sugerir. Enfim, nós precisamos de uma nova dinâmica para a evangelização, que deve abranger também os pais, avós e tios. Por isso, precisamos compreender que não se trata mais de desenvolver apenas a evangelização infanto-juvenil. Agora, o nosso olhar tem que ser para a evangelização da família, porque a família é o grande núcleo formador da humanidade. É a família que recebe o Espírito que reencarna. Então, pais e responsáveis também precisam fazer parte desse processo evangelizador, porque está faltando sentimento, está faltando amor, está faltando sensibilidade. E tudo isso nós vamos adquirir nos trabalhando com o Evangelho redivivo pelo Espiritismo através dos seus princípios básicos. Então, evangelização da família, abrangendo as crianças, os adolescentes, os jovens e os adultos, numa nova dinâmica pedagógica, para que assim possamos novamente atrair essas gerações com este encontro com a doutrina espírita e com o Evangelho, participando, preparando-se para serem então pessoas do bem e mais espiritualizadas na sua ação, tanto na família quanto na comunidade e na sociedade de uma forma geral. Pensemos sobre isso, dessa necessidade de uma nova dinâmica, um novo olhar sobre a evangelização espírita para cumprirmos com maior fidelidade o nosso papel de promoção da educação do espírito, esse espírito imortal e reencarnado.